Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial para debater o projeto Lar Legal, instituído pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu convido o senhor doutor Maurício Batalha, procurador do município, para que se faça presente conosco e compõe a mesa. O doutor Maurício está ali? Maurício. O senhor Lauro Francisco Santos, assistente social da MURIS, neste ato representando o prefeito Vânio Foster, presidente da MURIS. Dr. René Cardoso, promotor de justiça. Dr. Led Rosa de Andrade, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que já se faz presente aqui conosco. Quero citar aqui o secretário Ivan Magaldi, da Habitação, e convido a todos, né, que nós temos algumas cadeiras aqui mais perto aqui da mesa, se os senhores quiserem descer e ficar essa noite fria, né? Quero justificar a ausência do vereador Luiz Marinho por ter ocorrido choque de agenda, já ter outro compromisso. Justificar a agenda também, justificar a ausência do pastor Mendes, nosso vereador também, por motivo de agenda, de conflito de agenda, e também do nosso vereador Eloy Bassim, também não pôde se fazer presente por conflito de agenda. Quero saudar aqui o Anderson Amarante de Elias, secretário da Habitação de Otacílio Costa. O Anderson, satisfação em recebê-lo aqui nessa casa. Se desejar vir mais à frente também, temos algumas cadeiras aqui, vocês fiquem bem à vontade. A Tatiane Tessarolo, coordenador do Fórum de Procuradores e Assistência Jurídicos Públicos da região serrana, obrigado pela presença. Antônio Delis Duarte, assessor parlamentar do deputado Gabriel Ribeiro. Aqui o Tunico. Não sabia seu nome completo aqui, Tunico. Conhecido como Tunico. Isso, Tunico Duarte. O José Amarildo Faria, secretário de Ciência Social, que aqui se faz presente também. Riciane Goulart, do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Quero agradecer a sua presença. Bom, numa parceria com o Poder Judiciário, nós estamos realizando essa sessão especial para debater sobre o projeto Lar Legal, e desde já quero convidar o Dr. Silvio Orsato para que se faça presente aqui na nossa mesa de autoridades, doutor.
Vamos conceder então a palavra ao senhor desembargador Lédio Rosa de Andrade para esclarecimento e para que possa falar sobre esse grande projeto Lar Legal. Bom, eu gostaria de dar uma boa noite a todos os presentes, dizer da satisfação imensa de estar aqui no Planalto Serrano, conversando com as autoridades locais e com a população interessada. Eu tenho percorrido todo o estado de Santa Catarina, sempre promovendo reuniões com as associações dos municípios, conversando com os prefeitos, com os secretários, principalmente da área de habitação, com os juízes regionais, locais, e também com os representantes do Ministério Público. E tenho feito isso porque esse projeto Lar Legal, que eu sou o coordenador estadual, hoje é uma prioridade de governo do Poder Judiciário, do atual presidente, desembargador Nelson Scheffler Martins, que está dando todo o apoio e toda a infraestrutura necessária para que esse projeto possa se desenvolver no Estado. Já são 15 anos de luta que agora, finalmente, está entrando num caminho de efetivação ampla, como merece que assim seja. Mas eu vou iniciar, obviamente, explicando o que é esse projeto, para que os presentes entendam e talvez possam ver a importância dele aqui para a região, não só de Lages, mas de todos os municípios que fazem parte da Associação dos Municípios aqui desta região. O estado de Santa Catarina, como qualquer estado do Brasil, ele é composto de uma grande parte da sua população que vive em lares, vive na sua casa sem o devido título de propriedade. Para os senhores terem uma ideia, a capital do estado, Florianópolis, provavelmente a maioria conhece, ou quase todos, ou todos, toda aquela multidão de casas, toda aquela multidão de pessoas que se vê quando se entra na via expressa, 70% não tem o título de propriedade. São pessoas que vivem de forma precária, sem segurança por parte do direito. Nas cidades grandes, eu não sei se Lages também esse fenômeno existe, quando a cidade vai crescendo, as periferias, onde estão localizadas as famílias pobres, começa a valorizar, e a tendência é empurrando cada vez mais para longe as pessoas pobres, porque como a especulação imobiliária cresce, eles acabam perdendo de alguma forma ou de outra, ou vendendo em condições bastante desfavoráveis a sua residência. E isso gera problemas de toda a ordem, né? Gera problema de ordem de saúde pública, gera problema de ordem de segurança pública e gera outros problemas de ordem social. Então, vendo esta situação de fato e vendo que essas famílias que nós consideramos de baixa renda econômica não terem a mínima condições de legalizar o seu imóvel através de um processo de uso capião, que é o que a lei permite, foi criada então a ideia, que é o projeto, de um mecanismo alternativo, rápido, desburocratizado, e coletivo, feito de forma coletiva, para que essas pessoas tenham e recebam, por parte do Poder Judiciário, o seu título de propriedade. Não necessita dizer, mas é importante salientar, que o título de propriedade, que é um mero papel como este, no fundo tem uma importância real na vida das pessoas incríveis. A primeira importância é a garantia de que aquele seu lar, que é a residência onde a pessoa educa seus filhos e vive a sua vida, é dele, é da família. Não vai perder. Porque os senhores e senhoras não tenham dúvida que quando a especulação financeira chega, sempre aparece alguém com algum direito, com testemunha, com não sei o quê, e acaba tomando essas terras.
Também, com título de propriedade, eles têm a garantia de que só sai dali se quiserem vender. E com título de propriedade, a venda será por um valor real. Então, a hora que recebe o papel, que a gente chama de escritura pública de propriedade, o imóvel já triplica de preço, de imediato, pela segurança que dá a quem queira comprar. E não é só isso. Com o título de propriedade, essas pessoas, por exemplo, podem ir à Caixa Econômica Federal e fazer um financiamento para construir um banheiro, para construir um muro, para construir uma calçada, melhorando toda a questão sanitária e, consequentemente, a saúde pública e também a segurança, porque, com isso, os seus lares poderão ficar muito mais protegidos. Os programas do próprio governo federal, como Minha Casa Minha Vida, as pessoas sem título estão excluídas. Xanxerê agora, por exemplo, depois do vendaval, as pessoas sem títulos não podem receber os incentivos do governo, porque eles são excluídos, é como se não existisse. Esse projeto visa resolver tudo isso, né? E de uma forma simples, né? E, por incrível que pareça, o ser humano é um animal muito raro. Uma coisa tão simples, uma coisa de interesse de tanta gente. Nós estamos há 15 anos lutando, nós temos uma expectativa de legalizar 300 mil famílias, no mínimo, no estado de Santa Catarina. Vocês imaginam 300 mil famílias multiplicado pelo número de pessoas, né? E até agora, 15 anos de luta árdua, difícil, conseguimos legalizar, quanto muito, 5 mil pessoas, 5 mil famílias. Já estão em tramitação, processos que já estão andando, mais umas 5 mil famílias. Até um prazo aí de 2, 3 meses, talvez umas 10 mil famílias já tenham recebido, por parte do Poder Judiciário, o título de propriedade. Quais são as dificuldades que estão ocasionando essa demora, esse retardamento? Bom, a primeira dificuldade foi por parte dos próprios juízes, porque a magistratura, os advogados, os juristas, nós, juristas, nós temos uma cabeça muito burocrática. É incrível como nós, juízes, pensamos formalisticamente. Quer dizer, um detalhe, um papelzinho para um projeto de milhares de pessoas. Só para ter uma ideia, um colega nosso agora passou a exigir declaração de imposto de renda. Aí eu telefonei para ele, mas, meu amigo, pessoa de favela não tem imposto de renda, não declara imposto de renda. É uma coisa óbvia, né? Mas não vejo como, né, a mentalidade formalista que se adquire nas faculdades de Direito atrapalha uma coisa que não precisa pedir, porque é pressuposto do projeto que a pessoa seja de baixa renda. E baixa renda não declara imposto de renda. Se forem residência de quem declara imposto de renda, o juiz tem que botar indefiro arquivos, porque o projeto legal é para baixa renda, não é para quem declara imposto de renda. Então, o atual presidente do tribunal, num acordo comigo e com todos os interessados, nomeou um juiz por região, que aqui no nosso caso é o doutor Silvio Orsato, que trabalha junto com os juízes de registro público, com competência de registro público, que é o juiz competente para esse tipo de trabalho. Então, aqui, por exemplo, o juiz de registro público de Lages e de todas as comarcas vizinhas, comarcas pequenas é um juiz só, então é ele mesmo, trabalharão em conjunto com o doutor Silvio Orsato. Então, esses 10 juízes foram escolhidos pelo presidente exatamente por serem juízes com, digamos assim, com a mentalidade mais arejada, que não privilegia o formalismo em detrimento da questão material, do direito material das pessoas. E isso melhorou muito, apesar de que não resolveu de todo, mas melhorou muito. Então, a questão do Poder Judiciário, que foi um entrave bastante grande, hoje está bastante resolvida. O segundo problema que complicou bastante foi a questão do Ministério Público. Por quê? Primeiro, que o presidente
que começou esse projeto em nível estadual, ele era uma pessoa um pouco assim individualista, e ele acabou, no começo, deixando o Ministério Público de fora, o que foi um equívoco. E o Ministério Público, ele começou a exigir, junto ao Lar Legal, que todas as ações que as leis urbanísticas determinam que sejam feitas por parte das prefeituras. Ou seja, aí seria realmente uma regularização urbana geral, tendo que fazer áreas verdes, tendo que fazer poçal, tudo aquilo que a lei manda que tenha que ter. E o que isso fazia? Fazia com que o projeto Lar Legal parasse, e quem pagasse a conta era o cidadão, que ficava mais tempo sem o seu título de propriedade. Depois que eu assumi a coordenação, eu sempre me dei muito bem com o Ministério Público, comecei a me aproximar e fazer reuniões, e a atual resolução do Lar Legal foi feita em conjunto, a redação foi feita em conjunto com o Ministério Público, e ficou acertado que o não cumprimento da legislação no tocante a tudo aquilo que o município é obrigado a fazer nos bairros não impede o Lar Legal. Ou seja, quando o Ministério Público verificar que o poder público local não está cumprindo determinadas normativas sobre a urbanização, ele vai exigir o cumprimento numa ação paralela que se chama ação civil pública. Não vai mais misturar com o Lar Legal. Então, corre o Lar Legal, dá o título de propriedade para as pessoas, que é um direito delas. Nós não estamos dando nada de graça, nós estamos apenas declarando um direito que essas pessoas têm, mas não possuem o mecanismo de obter essa declaração. E, paralelo a isso, o Ministério Público, quando for o caso, né, nem sempre é necessário, entrará com as ações civil públicas para cumprimento daquilo que necessário for, ou faz um termo de ajuste de conduta, enfim, usará os mecanismos que a lei permite, mas paralelo ao Lar Legal, não no próprio processo. Isso foi uma solução bastante importante, porque com isso os processos não ficaram represados como estavam. E um terceiro problema, que foi muito grave, pena que os prefeitos não estão aqui, porque eles sabem provavelmente o que eu vou falar agora. Eu, no momento de dificuldade, o projeto não andava, eu pensei em fazer um convênio unindo o governador, o presidente da Assembleia, o Procurador-Geral de Justiça e o presidente do Tribunal de Justiça. Consegui fazer o convênio, consegui reunir essas 4 maiores autoridades do Estado de Santa Catarina, e foi feito um convênio para tocar o projeto Lar Legal. Entretanto, o Poder Executivo, por parte da Secretaria de Bem-Estar Social, lamentavelmente, naquela época, não estou falando do atual, fez uma licitação muito duvidosa, com absoluta evidência de ilegalidade, e essa licitação, que eu botaria entre aspas, que está sendo investigado e vai dar processo já, beneficiou uma única empresa em detrimento das outras. Então, eles dividiram o Estado, dando 60% do território para uma empresa só, e coincidentemente, nesta parte que essa empresa recebeu, estava exatamente Joinville, Florianópolis, Blumenau, Criciúma, Chapecó, né, que dá, evidentemente, um benefício para essa empresa. Empresa que nunca fez nada. E o que é pior, impôs aos prefeitos essa divisão ilegal, absurda e inaceitável. Então, começamos uma briga tenaz contra essa empresa. Não foi fácil e não está sendo fácil ainda destruir esse esquemão de uma vez por todas. Temos uma última reunião na terça-feira. Para os senhores terem uma ideia, agora, recentemente, eu fui na minha terra natal, que é Tubarão, falei com o prefeito, que estava na mão dessa empresa, e ele desesperado, porque não conseguia fazer, e ele tem um compromisso de fazer com a população. Ele disse: troca a empresa, porque isso já é um acerto com a atual secretária, a ex-deputada Ângela Brino, que foi um acerto com o deputado anterior, secretário, o Jorge, né, deputado que é médico, doutor Jorge, né, porque a partir deste secretário as coisas melhoraram. Foi o anterior que permitiu que o seu secretário adjunto fizesse esse tipo de coisa.
E então está resolvido. E só para os senhores terem uma ideia, o prefeito Tubarão me liga e diz: olha, doutor, não dá porque eu recebi um e-mail da secretaria, uma tal de Maria, não me lembro o sobrenome, dizendo que eu não posso trocar de empresa. Aí eu liguei para a secretária, que é uma pessoa muito gentil e sempre atende, e cobrando, mas nós temos um acordo de trocar, por que não pode? Essa senhora mandou um e-mail, está aqui a cópia. Ela assim, não existe essa senhora aqui na secretaria. Não existe nenhuma Maria na secretaria. Então vejo que o esquema é tão incrível que eles conseguem, de dentro da secretaria, mandar um e-mail falso para evitar que o prefeito tire aquela empresa e ponha outra, que é uma das formas de fazer. Mas isso, como eu disse, também está sendo resolvido. Depois essa empresa tentou e conseguiu se aproximar da Coab, a Coab já queria pegar o projeto para ela, teve mais uma briga contra a Coab, que agora parece que está tudo resolvido. E, por último, e é o mais importante, a eficácia desse projeto só pode ocorrer se a autoridade local vestir a camisa. Que é exatamente o erro que foi feito nesse esquemão que eu falei, que impunha aos prefeitos e às câmaras de vereadores uma empresa escolhida lá em Florianópolis, sem dar nada. O Estado impunha a empresa e não dava nada em troca. E ainda tinha que pagar a empresa. Então, o projeto, para beneficiar milhares e milhares de pessoas, vai depender se aqui em Lages, se nos outros municípios vizinhos, a prefeitura e os vereadores assumirem. Por quê? Porque é aqui que se conhece a realidade. Eu não conheço Lages o suficiente para olhar um lugar e saber, não, esse bairro, as pessoas que moram ali são as proprietárias. Todo mundo reconhece como donos. E os senhores sabem, né? Principalmente os vereadores, que vivem na vida política, na rua, nas casas, conversando com as pessoas. Né? Por quê? Porque este nosso projeto ele valoriza a classe política. Se um prefeito declara, ou a Câmara de Vereadores, mas com apoio, que aquele bairro, aquela localidade tem posse consolidada, basta. Não precisa fazer testemunha, não precisa nada. Porque se a autoridade local declara isso, eu vou duvidar. Se um prefeito fizer uma declaração falsa, é igual dar um cheque sem fundo. Depois ele vai responder criminalmente pelo que fez. Agora, nós acreditamos na palavra. Então, por isso que o processo é simples, não precisa fazer testemunha, provar nada. Quer dizer, basta o prefeito, ou a própria Câmara pode declarar, que se trata de um bairro com posse consolidada. Está resolvida a questão de prova fática. Né? Depois é só fazer aqueles documentos necessários, que é a planta do imóvel, né, localizando cada morador, o nome, estado civil e tal, e tal, e tal, e um documento da prefeitura ou de qualquer órgão público declarando a condição de se é área de risco, se não é área de risco, se é de proteção ambiental, se não é proteção ambiental, porque a única hipótese de nós não darmos o título de propriedade é em área de risco, porque nós não podemos dar propriedade, para daqui a pouquinho dar uma chuva e as pessoas vão ser vítimas do desmoronamento e morrer, inclusive. Isso seria uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Então, tirando a área de risco e área de proteção ambiental, todas as áreas podem ser feitas, inclusive de terra da União e do Estado. Por quê? Porque a União e o Estado, nesse caso do Lar Legal, eles estão doando, que a gente chama de... tem um termo jurídico que me falhou agora, que é desgravar, não, sei lá, esqueci agora, que ele transfere para o município e a Câmara autoriza. Né? Por exemplo, tem uma terra aqui do município que está lá ocupada há anos. A Câmara faz uma lei autorizando o prefeito e ele autoriza o Lar Legal e pronto, está resolvido. Como? Desafetação. Muito obrigado. Essa é a palavra que sumiu aqui. Desafeta e pronto. Tentou com a terra da União, desafetamos, terra do Estado, e o Estado e a União estão colaborando. Todos estão fazendo. E quando é de particular, basta o particular declarar que está de acordo. E a grande maioria desses loteamentos clandestinos, irregulares, o antigo proprietário está louco para se livrar da encrenca. Difícil aquele que vai brigar. Então ele declara.
Como? Ou já morreu, aí tem que pegar os herdeiros. Né? Então, porque nós não podemos, nesse processo, ter briga, não pode ter lide, tem que ser voluntário. Então, se bem feito, quando o processo vai para a justiça, tem a declaração se a terra é da prefeitura, da Câmara, com a lei autorizando, ou do proprietário autorizando. Os confrontantes externos, só importa os confrontantes externos da área, se todos já disserem que estão de acordo, não precisa intimar, não precisa nada. A gente só precisa publicar um edital para evitar que alguém diga que foi prejudicado e comunicar a União, Estado e município, né? Porque normalmente o município já dá a declaração, não precisa comunicar, porque é um direito deles de contestar e ninguém contesta. Vai com vista ao Ministério Público, que se todos os documentos tiverem de acordo, dá um parecer favorável e o juiz julga. Pronto, acabou o processo, está pronto. É assim de simples e leva 15 anos, está levando para ir para o Estado todo. Claro, sempre há um individualismo. Como eu falei, teve aquele nosso colega juiz que achou que tinha que pedir imposto de renda. Não precisa, conversa, a gente tenta acertar. Teve um colega promotor que exigiu que cada morador plantasse uma árvore. Eu sou absolutamente favorável a plantar árvore. Agora, eu não posso parar o projeto esperando a árvore crescer. Então, tem que ser feito coisas paralelas. Então, sempre há as idiosincrasias de cada um. Mas, num projeto global, essas questões pormenorizadas, a gente vai conversando, vai resolvendo, sem nenhum autoritarismo. E, normalmente, está indo bem agora, nesses últimos meses de trabalho. Nós encontramos vários. Os senhores e senhoras não imaginam quanto problema. Porque essas áreas pobres é uma rotatividade muito grande. As pessoas vendem, saem, vão embora e vão para Florianópolis, não dá certo, voltam para cá. Então, nós temos um mecanismo que o que vale é o momento, para evitar que tenha que timar tudo de novo, citar tudo de novo. A gente, prioritariamente, dá o título de propriedade para a mulher, porque nós temos já dados que os homens tomam porre e vendem, perdem no baralho, enfim, é incrível o que a gente encontra por aí. Então, o próprio lá legal põe lá, prioritariamente dá para a mulher, ou, no pior das hipóteses, o nome dos dois. Porque a mulher, por uma questão mais... E não é machismo, não. Mas a mulher, por questão de proteção aos filhos, ela normalmente, o lar dela, ela não deixa. Né? Claro que em tudo existe exceção. Mas, como regra geral, até isso a gente se preocupa. Então, esse é o projeto que nós estamos implementando. Eu já tive satisfação de entregar títulos em várias comunidades, já fui a Navegantes, já fui a Brusque, em muitos lugares. E os senhores e senhoras não sabem o que é a alegria de ver a felicidade dessa gente. Eu tenho experiências assim, emocionais. Senhores de idade, 80, 85 anos, chegar assim, meu filho, muito obrigado, chorando, agora eu vou poder morrer em paz, que eu vou deixar o que é meu para a minha família. Então nós estamos lidando com isso, né? com gente que precisa de que as autoridades tenham responsabilidade política. E eu fico triste quando vem esses tipo, né, essa tentativa dessa licitação fraudulenta, essas coisas que, lamentavelmente, o ser humano é capaz de tudo. Mas esse projeto, ele é um projeto que tira aquela postura muito difícil, né? Porque o Poder Judiciário, ele normalmente lida com o que é de pior, porque ele só lida quando há briga, né? Tirando lá uma adoção, que é quando todo mundo sai feliz. Nós pegamos a parte em que as pessoas não se entendem mais, aí tem que ir lá e decidir. E esse projeto não, é uma coisa positiva, é uma coisa que o Poder Judiciário não está tentando de bico. Ninguém é contra. Isso é uma coisa que me angustia. Todo mundo é a favor, todo mundo parabeniza o projeto, mas não sai. É incrível. Está saindo agora, não na velocidade. Eu já queria estar com 100 mil famílias tituladas e estou aí com 10 mil. 5 mil e com a probabilidade de mais 5 mil. Mas, dependendo da atuação das prefeituras aqui da localidade e, fundamentalmente, do promotor e do Dr. Silvio Sato, se forem pessoas dinâmicas que não burocratizarem o processo, eu posso garantir que, até o final do ano, milhares de famílias daqui da região podem estar titularizadas. Agora, vai depender. Quais são os caminhos que se pode fazer? Eu vou dar os exemplos que nós temos no Estado. Uma forma de se fazer é a prefeitura fazer por conta própria. Ela tem a sua estrutura administrativa, tem o seu setor procuradoria do município e pode fazer por ali. Quem fez assim? Araranguá fez assim, eles próprios fizeram, o próprio município, e Joinville está tentando fazer, com dificuldade, porque a burocracia, eu estive lá falando com o prefeito, que ele foi me visitar em Florianópolis, depois eu fui lá,
porque não andava o projeto, pedi se ele me recebia, ele queria ir lá de novo, disse, não, agora é a minha vez de ir. Ele reuniu todo o secretariado, estava uma reunião com toda a administração, e começou, por que não sai, por que não sai, e um secretário, ele cobrava de um, cobrava do outro, um olhava para o outro, cada um respondia, foi, até que parou num cidadão ali, estava quietinho, aí todo mundo olhando, falou, por que não sai? Ele falou, falta topógrafo. Então estava parado o Lar Legal, porque na burocracia faltou um topógrafo lá na ponta. Né? Até o prefeito descobrir isso, aí contrataram o tal do topógrafo. Vamos ver se sai. Então, a prefeitura fazer, dá, desde que a máquina burocrática administrativa da prefeitura esteja apta a fazer. Porque o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá no bairro cadastrar as pessoas, que é um serviço de assistência social, depois tem que ter a parte de engenharia para fazer o mapa e a parte jurídica para fazer o pedido. Só isso. Né? Cadastra as pessoas, recolhe os documentos, faz o mapa, entrega para o procurador faz o pedido no fórum. Ponto. Outra forma de fazer foi quando eu era juiz, eu fiz em Tubarão, foi feito em outras localidades, convênio com a universidade. Por quê? Porque as universidades têm uma faculdade de serviço social, uma faculdade de engenharia e uma faculdade de direito normalmente. Né? Então, e os estudantes são muito empolgados, porque eles vão para a rua, né? Porque eles têm que ir para o bairro, eles têm que fazer trabalho de campo, não é mais burocrático atrás da mesa. E foram experiências que deu certo em Tubarão e deu certo em São José. Né? Então, final de semana, pegava um ônibus, levava os estudantes, sabe como é estudante? Já fazia um churrasco, já tomava mais cerveja, mas saiu, um convênio. Né? O que esse tipo de procedimento pode dificultar é, mais uma vez, a burocracia. Se começar a ficar em convênio, reunião, o projeto não sai. Então, tem que ter, né, os professores têm que ser dinâmicos e fazer funcionar. E o outro mecanismo, que é o que mais está sendo usado, é convênio com essas empresas do Estado, tirando esta, que é a confusão. E, provavelmente, é a hipótese, o prefeito de lá deve ter recebido obrigatório, porque é uma cidade grande, é quase certo que impuseram essa empresa para lá, mas ele pode descartar a hora que quiser, já não é mais problema. Há empresas, né, 7 empresas, que são empresas idôneas e que têm uma estrutura que faz. Elas normalmente não cobram nada da prefeitura e cobram das famílias, porque não precisa ser paternalista. Eles estão cobrando no máximo R$90 e parcelado em R$50 por mês, 60. Aí eles negociam, pode ser R$800, pode ser, se pagar à vista, 500. Aí é normal, né? Porque trabalhar com honestidade e cobrar não é crime, não é desonesto. Né? Desonesto é cobrar como já foi feito e depois não fazer o processo. Isso é desonesto. E de pessoa pobre. Né? Isso aí, eu, sinceramente, eu vou atrás até botar um sujeito desse na cadeia. Não vou deixar ficar por isso. São problemas que nós encontramos. Então, tem que ser empresas idôneas. Tem várias empresas, tem uma que é que se destaca mais, que é a única, que até agora foram os títulos que eu entreguei, fora Araranguá, que não foi com essa empresa, e fora Tubarão e São José, que foi feito com a universidade. Mas tem outras empresas fazendo. Então, o prefeito local pode optar por esses 3 caminhos. Ou faz sozinho, via a sua estrutura administrativa, né, faz via um convênio com a universidade, ou dentro das empresas que a Secretaria da Comunicação, da Habitação do Estado fornece, escolhe uma, qualquer uma, e toca o projeto para frente. Quem me ajudou muito nisso, eu tenho que terminar dizendo, por parte da Assembleia Legislativa, inicialmente foram 2 deputados, o deputado Morastone, que foi prefeito de Itajaí, como prefeito foi um dos primeiros que fez, foi eu como juiz em Tubarão e ele como prefeito de Itajaí que fez. E ele foi nomeado presidente da comissão do Lar Legal da Assembleia, e foi ele que levantou os dados, mostrando as empresas que funcionavam, as que não funcionavam, e foi ele que detectou a fraude na licitação. E apoiado pelo deputado Vezon. Depois, o deputado Jailson Lima, na época, hoje não é mais deputado, nem ele também conseguiu que a Caixa Econômica já libere dinheiro quando a pessoa já não precisa nem o título. Estando no Lar Legal, é considerado como se já fosse proprietário. Então, foram as pessoas que ajudaram. Depois, quem tem ajudado muito é o presidente da Assembleia, o atual Merizio, que
tudo que eu peço, ele viabiliza junto ao governador e junto à Assembleia Legislativa. O secretário Jorge foi muito decente, ele que quebrou esse esquemão, e a atual secretária, Angela Bini, também está fazendo tudo o que pode para o projeto dar certo, está se esforçando ao máximo. E o atual presidente do tribunal está fazendo um trabalho fantástico, dando todo o apoio possível, e o Ministério Público, principalmente através de um promotor chamado Paulo Locatelli, tem feito um trabalho fantástico, honesto, uma coisa bonita de ver. Então, são pessoas de boa índole, bom coração, que estão ajudando um projeto que eu considero um dos maiores projetos que o Poder Judiciário já fez. É um projeto inédito no Brasil, não existe esse projeto, né? Imitando o nosso projeto, o Conselho Nacional de Justiça recentemente baixou um provimento chamado 44, criando um outro mecanismo. Inclusive, nem passa pelo Judiciário. É um mecanismo que não precisa de juiz, não precisa de promotor, não precisa nada. Eu não sei se vai dar certo. Eu não vou parar o Lar Legal esperando aquele, eu vou tocar o Lar Legal porque está dando certo em vários lugares. Se o do CNJ acabar dando certo, talvez seja até um mecanismo mais fácil e mais rápido. Pela experiência que eu tenho, não basta a lei ser boa, né? Lei boa não cola e não funciona. Eu vou torcer para que essa portaria, esse provimento do CNJ dê certo, mas, enquanto não der certo, o Lar Legal vai continuar e vai fazer o seu trabalho. Eu me disponho, senhor presidente da Câmara, a ficar aqui respondendo quantas perguntas os senhores quiserem, mas, de forma geral, é isso, né? Então, se houver interesse, a Prefeitura Local e a Câmara de Vereadores optam por um desses 3 caminhos que eu falei, e mãos à obra. Não tem o que esperar. É fazer, só isso. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. Lédio, eu passo a palavra aos componentes da mesa. Dr. Maurício. Por até 5 minutos, mas fica à vontade, doutor. Certo. Em vista da importância do tema, né? Obrigado, presidente. Queria para saudar meus amigos vereadores Chagas, David, Anilton, ex-presidente dessa casa, o vereador Enio, professor Domingos, e eu vi o Marião agora há pouco aqui, não estou vendo mais, mas estava ali, eu quero saudar o Marião. Presidente Adilson, como presidente dessa casa, os colegas doutores aqui, que nessa sexta-feira gelada em Lages, e o doutor Lédio também teve a vinda nesse dia gelado, a doutora Riciane, a doutora Tatiane, o doutor Edson Magaldi, o doutor Matheus e a doutora Vanessa. Não estou visualizando mais nenhum colega, mas queria deixar aqui a doutora Tatiana parabenizar pela nova conquista de presidente do grupo de procuradores da Amores, né? Acho que é uma grande atitude, parabéns a todo o grupo, e acho que é uma forma, doutor Lédio, inclusive, de nós conseguirmos, com esse grupo de procuradores, instituir é uma forma também de levar para a Câmara de Procuradores instituir o programa. O secretário Amarildo e o secretário Ivan Magaldi, o doutor Renê, representante do Ministério Público, e o doutor Silvio, no qual eu quero publicamente agradecer os dois pela forma parceira que tem atuado junto ao município. Até o doutor Renê tem utilizado muito, né, doutor Renê, de nos contactar, procurar uma forma alternativa de solucionar os litígios da comunidade. Quero deixar registrado tanto ao senhor quanto ao doutor Silvio essa parceria. O Lauro, representante da Amores nessa noite. Os servidores desta casa, que na sexta-feira gelada também estão aí para abrir o espaço. Quero, no nome do AG Sander, do vulgo Belezinha, deixar meus cumprimentos. A Elo, que é a parceira do doutor Silvio, né? Elo, guerreira de várias lutas. E o doutor Lédio, que eu deixei por último, justamente para, em nome do prefeito, lhe agradecer a presença, parabenizar pelo projeto, que eu acho que isso que a população, o judiciário e a OAB espera, que é a inovação, a facilitação por sistemas, para que a vida do cidadão seja descomplexada. Eu vou utilizar um termo aqui, depois vocês podem até me corrigir, doutor, que a forma com que o senhor está colocando o lar, né, a regularização dos lares, ela é uma informalidade da formalidade.
né? Nós estamos pegando a formalidade e informalizando ela para agilizar os processos. A desinformalização do processo material, muitas vezes, do direito material, é com que se faz a solução do litígio. Às vezes, a legislação aplicada nua e crua, ela causa mais problemas para a sociedade do que a solução. Eu tive hoje, agora há pouco, inclusive, me atrasei um pouco, que eu estava atendendo o diretor do Hospital Infantil, onde ele me colocou uma reclamação que a vigilância sanitária estava exigindo um médico, que eu até anotei só uma parte, um médico especialista, intensivista, pediatra e a mais um monte de coisas. E não estava dando alvará para o hospital infantil. Então, o menor prejuízo é exigido do hospital este médico, ou o médico que tem lá atender um menor, uma criança que chega numa situação grave. Então, muitas vezes, as exigências da legislação material dificultam, inclusive, a saúde, o dia a dia do cidadão. E eu disse para ele, eu vou ter que chamar a vigilância sanitária e analisar, porque ele me disse que só em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre tem um médico especialista. Desse Florianópolis não tem. Joinville não tem. Então, muitas vezes, um projeto como o senhor está colocando aqui, os projetos que o Dr. Silvio tem de núcleo de medicamentos, do Alô Elô, né, para tratamento oncológico, é o que a população espera. Então, reforçar e parabenizar o seu projeto e dizer que o município de Lages, até eu quero desafiar o secretário Amarildo, se a gente consegue, secretário, através dos assistentes sociais, começar logo isso, e 30, 40 cadastros por semana, que eu quero pegar o meu colega Matheus e homenagear os procuradores do município, aí, que tem feito um belo trabalho, desembargador. Se nós conseguimos interpor 40, 50 processos judiciais para regularizar os lares lagianos, e como o doutor Silvio me desafiou, se 10 mil residências foram regularizadas em Santa Catarina, o doutor Silvio me desafiou que a gente faça só em Lages 10 mil, né, doutor? Ou o que precise. Então, dizer que ao secretário Ivan, ao secretário Amarildo, que a minha opinião, a gente estruture um espaço no município, através do CEPLAN, né? Um doutor ali está mais calma, doutor. Que a gente possa ir a Araranguá ver o modelo que já foi implantado, mas isso para dentro de 10, 15 dias, secretário Amarildo, a gente fazer uma visita ao município, contactar lá, para que a gente possa agilizar e ver o sistema, o modelo que o desembargador nos colocou e tem funcionado, evitando empresas, evitando terceiros. Eu acho que o município tem condições, junto ao prefeito, aí, de contratar um topógrafo, que seja, um assistente social a mais, mas acho que o projeto é muito importante. Então, eu cobrando aqui que a gente, semana que vem, já faça uma reunião e tente, com a estrutura que a gente tem hoje, adapte e possa fazer 10, 15, 20, 30 cadastros por semana, que a gente possa dar andamento ao projeto. Colocar o município, desembargador, à disposição para que a gente implante imediatamente esse sistema. No meu entendimento, claro que o mandatário maior é o prefeito, mas a forma direta, como Araranguá, que o senhor está colocando, acho que é o meio mais viável, mais rápido, e dizer que isso causa um reflexo, inclusive, econômico diretamente para o município, em virtude dos cadastros, recolhimento de IPTU e vários outros emolumentos que a gente possa ter. Em momentos difíceis que os municípios estão passando, financeiro, acho que é mais uma forma de arrecadação e retribuir isso à população. Então, eu queria mais uma vez reforçar o nosso parabéns ao projeto, colocar à disposição o município, e a gente quer, dentro de 15 dias, lhe dar um retorno e dizer que Lages está implantado e, no mais breve possível, iniciar os trabalhos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Maurício. Eu passo a palavra ao doutor René para seu manifesto. Sua manifestação, por até 5 minutos, mas fica à vontade, né, doutora? Já vista a importância do seu tempo. Excelentíssimo presidente desta casa, vereador Adilson Apolinário, excelentíssimo doutor Maurício Batalha, excelentíssimo desembargador Lédio. O Ministério Público, já de longa data, até pela sua vocação constitucional, tem uma grande preocupação com o meio ambiente.
O meio ambiente ele mudou muito de décadas recentes para cá, saindo do meio rural e invadindo as cidades. Hoje a imensa maioria da nossa população, isso é uma realidade que todos sabem, ocupa o meio urbano. Portanto, o nosso meio ambiente, o nosso local de convivência comum que a gente frequenta é a cidade. E esse inchaço da cidade trouxe prejuízos em várias áreas, desde o trânsito à moradia. O que nós temos visto dia após dia? É uma desestruturação das cidades. É uma falta de política de desenvolvimento urbano. E aí nós temos que fazer uma pergunta, um questionamento. Nós vamos enxugar gelo ou nós vamos prevenir para não ter que remediar? O que a gente prefere fazer primeiro? O que é mais importante, prevenir ou remediar? Eu acho que o projeto é de extrema importância, mas ele vai ser todo jogado fora se nós não pensarmos na prevenção em conjunto com o remédio. Se a gente não trabalhar um desenvolvimento da nossa cidade de forma coerente, nós vamos passar o resto de nossas existências trabalhando em cima do lar legal. Nós vamos estar regularizando a cada ano construções que foram feitas no ano passado e assim sucessivamente, se a gente não enfrentar o problema de forma global e entendermos ele. Eu falo isso não por ser contra o projeto, pelo contrário, ele tem que ser executado, mas ele tem que fazer parte de uma estrutura de enfrentamento do real problema, porque ele corrige uma das consequências, mas ele não extermina o problema, que é a falta de planejamento no desenvolvimento urbano. Os senhores vereadores sabem muito melhor do que eu de que ano é o nosso Código Municipal. Os senhores sabem quantas vezes ele foi alterado e com quais critérios ele foi alterado. Estamos enfrentando o problema? Não estamos. O município tem estrutura de fiscalização das construções que hoje estão sendo feitas clandestinamente para evitar que o problema surja? Eu acho que a gente tem que ir um passo além. Desde que eu cheguei aqui, lá se vão mais de 3 anos em Lages, eu tenho trabalhado incessantemente numa melhor evolução da cidade. Eu enfrento diariamente essa problemática, temos conversado com o município, mas ainda não saiu do papel algo que a gente possa dizer que seja uma política de enfrentamento dessa grave situação que nós vivemos. Como que vamos trabalhar a questão desse passivo? Eu acho ótimo que os senhores visitem Araranguá, que vejam um modelo, mas paralelo a isso tem muito mais coisa a ser feito, gente. O município tem que acordar, os municípios têm que acordar e entender que mais de 80% da população está no meio urbano. E se a gente não começar a ordenar isso, nós vamos ficar vivendo eternamente dentro de favelas, num processo de favelização contínuo. A favela nada mais é do que a ausência de urbanização. E aí, nós estarmos dentro da favela com título de propriedade não muda nada. Continua sendo favela. Não estamos entregando cidadania para essa pessoa. Nós não estamos entregando nada. Ela vai enfrentar trânsito ruim, ela não vai ter acesso, ela vai ter esgoto correndo na frente da sua rua, ela mal vai passar um carro na frente da rua, porque a rua tem uma proporção diminuta, se é que vai passar um veículo ali. Não vai ter coleta de lixo, não vai ter fornecimento de água, não vai ter entrega de correspondência. É essa a cidadania que a gente quer para o nosso povo? Não é? E por isso talvez a preocupação do Ministério Público em que haja segurança nesse processo. A nossa preocupação é que, além do título de propriedade, nós entreguemos cidadania verdadeira para essa pessoa, uma modificação positiva na sua vida, não uma mera formalização. E aqui, o desembargador me permite discordar num certo sentido, porque quem não tem o título de propriedade, no Estado brasileiro tem segurança. A posse é garantida pelo direito, não uma segurança plena. Nada é plena no país.
Nada é pleno. Você tem um título de propriedade, o traficante vai lá e manda você transferir para ele. A posse é a mesma coisa, mas a posse é protegida. Eu acho que o grande salto aqui é de a gente buscar algo a mais. Isso deve ser feito dentro do programa. Eu incentivo e sou parceiro para todas as iniciativas positivas e vejo um lado positivo e sugiro que o município comece a pensar e enfrentar o problema. Se a gente tem alguma coisa, a primeira coisa que nós temos que pensar é em fazer um estudo socioambiental. Esse é o básico, acho que é isso que tem sido feito em vários municípios, que é identificar quem, quando, onde, por quê, como. Porque simplesmente, daqui a pouco a gente está regularizando em área de risco, e só esse estudo vai dizer se é área de risco, pessoas que não se enquadram no conceito de necessitadas, e daí você está entregando um bem gratuitamente para alguém que não precisa. Você está comprometendo algum atributo ambiental do seu município, e você vai ter um reflexo posterior. Então, esse estudo que pode ser feito por áreas, a gente tem sugerido, vamos buscar, a gente sabe, o município sabe, os procuradores aqui sabem quais são as áreas, quais são os parcelamentos, eu tenho na minha promotoria a relação, nós temos um arcabouço jurídico extenso para regularizar, nós temos já trabalhando, um exemplo mais concreto que deve sair do papel em breve, é o do bairro Cristal, que nós estamos trabalhando em conjunto, o doutor Matheus sabe disso. Agora, tem que ter uma política coerente de enfrentamento do problema. Senão, nós vamos ficar enxugando o gelo. E aí estamos fadados a um insucesso. Então, a posição do Ministério Público, para finalizar, eu já passei muito do meu tempo, é que o Ministério Público é parceiro, o Ministério Público entende que o programa é necessário, mas que ele tem que estar integrado num conjunto de política de enfrentamento do problema real. Porque se a gente não enfrentar o problema, o projeto vai ser executado e a modificação social vai ser nenhuma. E acho que ninguém quer isso, a gente quer uma modificação positiva. Obrigado, doutor René. Doutor Silvio, gostaria de usar? Eu deixo a palavra livre aos vereadores, ao secretário também. O vereador. O Lauro, gostaria de se manifestar, Lauro? Então, por até 5 minutos. Eu só gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, em seu nome cumprimentar as demais autoridades e trazer o abraço do prefeito Vânio Foster, e que os municípios da região serrana, os 18, hoje até mesmo em assembleia, muitos deles já assinaram este convênio do Lar Legal. Eu até concordo em parte com o doutor René, mas quando a gente estava na Secretaria de Estado, esse programa Lar Legal, ele vinha junto com outras questões da cidadania também, que é a questão do acesso à cidadania, a questão da Minha Casa Minha Vida e a questão de outros benefícios sociais que poderiam estar complementando esta cidadania plena dele. Claro que tem que ver essa questão também ambiental, acho importante isso. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Eu passo a palavra ao vereador Domingos. Por até 3 minutos, vereador. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, presidente Adilson Apolinário, em vosso nome cumprimento esta mesa seleta, doutor Lédio, que vem aqui nesta casa trazer uma ideia, e uma ideia que já está posta no processo, mas uma ideia que não é utópica, mas do ponto de vista da nossa ânsia, da nossa angústia de regularizar, a utopia é positiva, ou seja, nós temos que trazer a necessidade, junto com a necessidade, um sonho, uma possibilidade e colocar metas. Eu acho que isso é importante nós dizermos aqui. Quero cumprimentar o Batalha, que coloca um desafio, né? Maurício Batalha, nosso secretário, nosso procurador, né, do Progem, também o Lauro e o Dr. Silvio.
Dr. René, que tenta colocar o pé no chão, né, como é que nós vamos caminhar. Eu acho que todos nós aqui, colegas vereadores, cumprimentar em nome do Amarildo, todos que estão aqui nesta grande reunião. Eu acho que nós temos muitas pessoas interessadas. O Dr. Lédio coloca, a minha pergunta principal é o seguinte: nós aqui, a Câmara de Vereadores já fez moção e o município deu um passo, já tem uma empresa, a DEASC, que está inclusive assinada no Lar Legal. Falta a Ângela Albino, acho que já assinou, junto aqui, o prefeito já assinou, e os vereadores estão encaminhando, mas eu acho que esse passo que o Dr. Lédio coloca, nós temos que dar, que não é paralelo. A minha pergunta é se isso vai dar, dá para caminhar junto ou é uma coisa diferente. Nós temos a DEASC, que espero que não é aquela empresa que o senhor disse que não pode ser, né? Então, temos aqui em Lages. Agora, eu queria dizer uma coisa breve e simples. Eu fiquei entusiasmado com o vosso entusiasmo sendo desembargador, e ao invés de ficar esperando o executivo, a sociedade civil e o legislativo, você dá esse passo de encorajamento, esse passo de entusiasmo. Eu acho que nós temos que sair da nossa redoma de dizer que nossa tarefa é aqui, dentro do critério da lei. E o Dr. René tem razão, nós temos que mobilizar a todos para cada um fazer o seu papel. Mas eu acho que o título é de suma importância, tem que dar por algum lugar. Se o título de propriedade já estiver na mão da pessoa, então o Ministério Público pode, eu acho que você mencionou isso, o Ministério Público pode dizer, opa, mas tem que fazer as outras coisas. Tem o título, então obriga-se melhor agora para encaminhar uma segurança e um direito, né, do lugar fundiário e da vida. Isso é cidadania. Só para concluir, senhor presidente, em meio minuto, eu acho que nós estamos aqui de parabéns com esta sessão especial. Eu acho que Lages pode, nós temos sim, é que cada um, dentro da sua atribuição, abraçar esse movimento, Batalha. Estou com você e eu peço para me retirar. Eu tenho aula na Uniplac, sou professor na Uniplac, me peço para me retirar, mas nós, Dr. Lédio, parabéns pela sua vinda aqui. Acredito que vai ser diferente, Dr. Silvio Orsato. Nós estaremos com vocês nesse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador professor Domingos. Vereador Anilton Freitas. Por até 3 minutos, vereador. Primeiramente, queria cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Adilson Apolinário, cumprimentar a toda a mesa presente, já mencionada pelo protocolo, cumprimentar a todos os vereadores presentes e as pessoas presentes no plenário. Eu parabenizo, cumprimento aí pela preocupação, já visto que a cidade de Lages ela tem aproximadamente aí uns 10 mil regularização. Concordo também com a preocupação do Dr. René, que tem que se fazer as melhorias necessárias, mas o momento agora é de regularização. E penso que a prefeitura, acho que através da Secretaria da Habitação e Assistência Social, e com convênio com as universidades, que nós temos aqui um polo estudantil praticamente, Uniplac, Unifacvest e outras. Então eu penso que dá de fazer um bom trabalho, com o entusiasmo que a gente viu do procurador do município, Maurício Batalha, e com o entusiasmo que a gente viu do Dr. Silvio Orsato também, que já veio aqui nesta casa, já se colocou em a preocupação de regularizar essas pessoas. Tenho certeza que vai ser de fundamental importância essa regularização. É um bem necessário. Hoje nós temos
né, um negócio paralelo em que as pessoas estão vendendo às vezes as suas propriedades e, como bem falou o desembargador, com a regularização pode ter certeza que eles não vão vender porque vai ter valor. E eles vão se usufruir de um bem mais necessário para o resto da sua vida. Então, parabéns, o projeto é importante. A Câmara de Vereadores, tenho certeza que vai ser parceira, junto, né, com as secretarias aí que têm competência. E o nosso procurador aí já demonstrou interesse, então tenho certeza que vai dar certo. Obrigado. Obrigado, vereador Anilton. Passo a palavra ao vereador David. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores. Quero cumprimentar o doutor Silvio Orsato, qual tive o prazer de ter sido meu professor de Direito Civil. Muito obrigado por fazer parte desta mesa. Cumprimentando o doutor Maurício, cumprimento os demais componentes que compõem a mesa. Cumprimentar a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham. Doutor Lédio, eu tive a satisfação, nesse período que estou como vereador, juntamente com o secretário de Habitação, Ivan Magaldi, a qual a gente iniciou algumas regularizações e começamos em 2013 numa parceria com a Coab, com o presidente Ronério Heidechard. E quando o doutor Lédio falava da importância de se ter um título na mão, que as pessoas nos dizem, doutor, nós já encaminhamos, o qual eu estou à frente desse projeto, mais de 1.600 títulos já foram entregues a pessoas que tinham o seu imóvel há 20 anos, bairro Petrópolis, Bela Vista, Promorária, Araucária, Santa Catarina, Bates, e aonde as pessoas diziam, Ivan, dizem até hoje, porque ainda estamos aí em encaminhamento, que agora já pode morrer tranquilo, que já vai deixar sua família amparada. E é claro que a gente pede que isso não aconteça, que eles vivam muitos anos. Mas ver esse brilho no olhar, como o doutor Lédio falou, isso não tem preço. E é isso que precisamos. E eu tenho dito, enquanto vereador aqui, que nós precisamos de atitude. Precisamos de pessoas que tenham a coragem de se aproximar num projeto e dar sequência. Fazer com que a tinta da caneta seja colocada, doutor Maurício. Realmente as coisas aconteçam. E a partir de então, eu tenho certeza, ainda mais com o aval do nosso procurador do município, e com esta parceria com o doutor René, doutor Silvio Orsato, pode ter certeza que eu acredito que agora nós estaremos dando esta condição a essas pessoas que tanto buscam por seu título aquisitivo, sua escritura, sua estabilidade em suas residências. Nós temos já há algum tempo, juntamente com o secretário Ivan, numa parceria com a Coab, esse projeto a gente já estava vendo há algum tempo, já tem alguns encaminhamentos formalizados, e dizer da importância desta casa, da nossa Secretaria de Habitação, neste projeto que eu tenho certeza, doutor Maurício, que nós vamos conseguir a dar este título a essas pessoas, que com certeza vai gerar riqueza ao nosso município, porque a partir de então, só para concluir, senhor presidente, a partir de então as pessoas passam a contribuir, a prefeitura ganha com isso, o município como um todo acaba ganhando, usufruindo deste benefício que elas, ora, a partir de então, irão receber. Dizer que somos parceiros, que estamos aí enquanto vereador, e também tenho certeza que, juntamente com a Secretaria de Habitação, onde a gente desenvolve as atividades, estaremos à frente juntamente nesse processo. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Obrigado, vereador. David, vereador N do Vime. Vereador Chagas, quer? Não? Quero cumprimentar o senhor presidente Adilson Apolinário e os demais componentes da mesa. Gostaria de salientar a importância desse projeto, né, que visa regularizar e dar o título às pessoas que
têm a propriedade, mas não são donos verdadeiros. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, até duas talvez. Porque na explanação que foi feita para o Dr. Led, a regularização ela visa atingir aquela classe de pessoas que estão em área verde e em alguns locais poceiros, né, que invadiram algumas áreas para regularizar esse pessoal. Mas a minha pergunta é, loteamentos que alguns proprietários às vezes fizeram loteamento, mas não regularizaram. Esses loteamentos não foram regularizados e não foram desmembrados, né? Como é que vai acontecer isso? E pessoas que compraram com contrato de compra e venda e não possuem escritura. A minha pergunta é se vai contemplar dentro desse projeto ou terá que ter uma outra forma, de outro projeto, como é que vai acontecer para que essas pessoas também possam ser beneficiadas, porque lá são pessoas que compraram, mas são pessoas que não têm grande poder aquisitivo. Compraram talvez por quem fez o loteamento vendeu por um preço menor, já porque não foi feita a regularização, não foi gastado com a questão de legalização. Então, e também questão de infraestrutura também que não aconteceu, né, para entregar um loteamento sem infraestrutura. Então as pessoas compraram esses terrenos por um preço bem acessível, mas que hoje tem um grande problema na mão. Não consegue, às vezes, tem alguns locais que não pode nem fazer uma rua, né? Aí não consegue um CEP para o correio chegar. Então, seria essa a minha pergunta, meu questionamento. Obrigado. Bom, eu posso lhe responder, mas antes eu gostaria de fazer um comentário sobre o que o Dr. René falou, né, porque eu estou absolutamente de acordo que nós estamos falando de um problema hipercomplexo, que é a questão da cidadania e da urbanização. Eu tive a felicidade de morar 5 anos na minha vida na cidade de Barcelona, que é considerada uma entre as 5 cidades mais humanas e sociais do mundo. Ou seja, onde o ideal que o Dr. René falou existe de fato. Então lá, apesar das diferenças de classe, apesar de ter bairros que poderia ser considerado pobre, há um exercício de cidadania. Chega a carta, chega o metrô, chega o serviço público de todos os níveis. Barcelona é uma cidade que você caminha em qualquer direção, em menos de 500 metros você acha uma escola pública. Perfeito. Né? E isso é o ideal que nós temos que esperar que um dia o Brasil chegue. Mas há uma questão. Problemas complexos, se nós quisermos resolver tudo de uma tacada só, provavelmente nós não vamos resolver. E tem que as coisas ir se resolvendo passo a passo. Né? E há uma questão muito importante, que é como se vê o direito, né? Sobre um aspecto formal ou sobre um aspecto material. Então, quem estuda, por exemplo, a história do Brasil, nós sabemos que, por exemplo, o Brasil, a estrutura fundiária e a estrutura urbana, apesar de que, tecnicamente, teoricamente, a posse tem proteção jurídica, ela foi feita através da grilagem. Os coronéis matavam, tomavam, e Lages deve ter uma história mais ou menos desse nível, e as pessoas vítimas não têm acesso à justiça. Então, nós não podemos esquecer que há milhões de pessoas no Brasil que estão excluídas das leis. E elas não... Uma coisa é assim, eu tenho uma posse e alguém ataca a minha posse. Eu, no dia seguinte, estou com o advogado pedindo uma liminar, porque eu tenho acesso à justiça. Outra coisa é o seu João, aqui do bairro pobre, que se alguém invade... Quem é que vai atender ele? Será que o Estado tem todas as condições? Quer dizer, o problema do acesso à justiça é um problema nacional. Né? Livros aí para mostrar que existem milhões de pessoas sem acesso à justiça. E nós estamos lidando com essas pessoas. Então, é claro de que o título de propriedade é um pequeno passo. Agora, eu vou dar um testemunho, por exemplo. Eu fui em Navegantes, num bairro antes do Lar Legal. Era um bairro sujo, imundo, fedorento, esgoto a céu aberto, que não dava dignidade de vida para as pessoas. Um ano depois, eu voltei lá para entregar os títulos. Ou seja, os títulos não tinham sido entregues. Aquele bairro
era um canteiro de obra. Essas pessoas com expectativa de receber o título, não sei como arranjaram dinheiro, estavam pintando, fazendo calçada, arrumando telhado, e claro, o prefeito fez a sua parte. Ele lajotou, melhorou a escola, melhorou o posto de saúde, pintou, e ficou um bairro decente, digno. Então é um milagre, né, que um papel mude tanto. Mas ali é um exemplo vivo de que, por um pequeno passo, e de fato, o doutor René tem toda a razão, o Lar Legal ataca um sintoma, que é este da formalização da propriedade. Mas só que muitas vezes você curando um sintoma, você ajuda a atacar o todo. Mas o mais importante é que nós tenhamos essa compreensão. O Lar Legal realmente um pequeno passo, que não exclui de nenhuma forma os outros passos. Então, paralelo ao Lar Legal, tudo tem que ser feito como o doutor René falou. Não tenha dúvida disso. Tem que o ônibus chegar lá, as pessoas, quando chove, tem que chegar em casa sem estar imunda de lama, as cartas têm que chegar, e tudo tem que ser feito. Mas uma coisa não exclui a outra. Isso é que é importante, que foi exatamente o longo caminho de negociação até que nós conseguimos separar as coisas. O Lar Legal vai resolver este problema. Se resolve bastante coisa. E, paralelamente, se resolve os outros problemas. Quanto à pergunta, senhor vereador, não há problema. Loteamentos entram no Lar Legal. Sem problema nenhum, desde que o antigo proprietário concorde. Então, se a pessoa fez um loteamento clandestino sem as infraestruturas, e ele concorda, as pessoas que estão ali recebem seu título. E o Ministério Público, ou a própria Prefeitura, independente do Ministério Público, devem fazer as ações necessárias para que a infraestrutura seja dada. Entende? E a gente tem que tomar cuidado, porque, claro, eu não quero me estender aqui, mas tem casos, por exemplo, que um proprietário de uma área grande, ele, para ele evitar aquelas áreas verdes que ele não pode lotear, ele faz um clandestino, sem área verde, aí o Lar Legal vai lá, depois ele faz o outro. E aí ele burla a área verde. O que é que os juízes têm feito? Quando dão a sentença do Lar Legal, já mandam reservar da parte que não foi feito loteamento o mesmo percentual de área urbana de área verde que deveria ter feito ali no Lar Legal. Então a gente também está esperto, vamos dizer assim, nós não deixamos passar as coisas. Aí cabe ao doutor Silvio e ao doutor René aqui no local, porque eu não conheço aqui a realidade. Tem um espertalhão lá, tudo bem, você fez isso, aqui nós vamos... Porque o que nós, pelo menos o Lar Legal pensa, o cidadão não tem culpa. Então ele vai ter o título dele, só que o que usou o cidadão para burlar a lei vai pagar. Inclusive, processo crime, se for o caso, processo de civil, aí os caminhos estão todos... Ou seja, o Lar Legal não tira a responsabilidade de ninguém. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Então, no caso desse loteamento, o loteamento é clandestino, não impede o Lar Legal. As pessoas vão receber o título, aí vão poder ir na caixa, vão poder pegar dinheiro, etc., que com posse eles não podem. E o antigo loteador, se for o caso, tem que receber as ações que a lei permite. Ou seja, o fato do Lar Legal dar o título para aquelas pessoas não vai tirar a responsabilidade civil, administrativa e criminal do antigo loteador. Não podemos misturar. Isso é muito importante, não pode misturar. Porque nós queremos resolver este problema, só isso. Os outros problemas serão resolvidos pelas formas e pelas vias legais, porque são importantes tanto quanto o Lar Legal, talvez até mais. E quem sabe um dia a gente viva em cidades tipo Barcelona, em que as pessoas vivam com bastante dignidade. Obrigado, doutor Lédio. Secretário Ivan Magaldi. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente da casa, o vereador Adilson Apolinário, em seu nome cumprimentar os demais integrantes da mesa. Para os senhores entenderem, quando do início da administração, Eliseu Matos e Tony Duarte, foi uma das primeiras bandeiras que o prefeito Eliseu Matos levantou. Então, os senhores podem ter certeza que nós estamos, há mais de 2 anos, doutor Lédio, nós estamos lutando nesse caminho, e só que ele não, entende, ele dá um passo, entende, mas ele não consegue ter uma efetividade. Então, nós tivemos uma parceria muito grande com o Ministério Público, o doutor René está aqui, tem nos ajudado bastante, tem nos encaminhado vários processos,
Então, como nós falamos, então o bairro Cristal hoje, que é um bairro que tem 300 lotes, então ele está bem encaminhado. Então nós já estamos na segunda quadra fazendo. Então a primeira quadra, a Procuradoria está com a ação pronta, né, já levamos ao doutor Renê, o doutor Renê está analisando para que a gente possa, enfim, levar o doutor Silvio para que realmente possa a coisa andar com efetividade. E nós também temos essa parceria com a empresa também, que ela não está em Lages ainda, mas como o doutor Lédio falou, foi designada uma empresa, não é segredo, foi a empresa TSC, nós esperamos por 1 ano essa empresa, aí nós tivemos que tirar ela, né, desclassificar ela, como chama o termo, aí levou mais 1 ano, mais ou menos, para que ela tivesse feito esse processo. Ele é um simples ofício do prefeito Eliseu Matos, fosse até essa empresa, aliás, até a Secretaria de Estado, daí a Secretaria de Estado em algum momento, né, não é segredo, perderam os documentos, aí tivemos que refazer a documentação novamente, então chegou ao Estado, e agora também, quando o prefeito Tony Duarte assumiu, nós também fomos ao prefeito e dissemos a ele da importância que era, naquele momento que ele está prefeito, que ele assine esse contrato. Então, para nossa felicidade, o prefeito Tony Duarte assinou faz em torno de 30 dias, e agora tem que publicar no Diário Oficial do Estado ainda. Tem mais, segundo o que me disseram, a informação que veio da Secretaria, essa. Então, o prefeito assinou, falta a secretária assinar, e tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado. Então, qual é o objetivo todo nosso nesse processo aqui? Realmente, que a gente faça esse trabalho, e nós temos certeza que nós vamos conseguir êxito no processo. Só que, como o senhor falou, ele é um pouco engessado, ele é uma burocracia, porque vocês vejam bem, o cidadão tem que fornecer identidade CPF dele. Aí chego eu lá, digo, olha, o cidadão é o seguinte, o senhor é casado? Começa com aquela pergunta, o senhor é casado? Sim, mas por que você quer saber que eu sou casado? Não, precisa saber porque nós, né, futura escritura, futura, enfim e tal. Então, quer dizer, tem toda essa burocracia. Então, no Cristal, para o senhor ter uma ideia, na primeira quadra é tranquilo, todo mundo entendeu. Já chegou na segunda quadra e disse, opa, eu já não quero. Não, meu documento eu não forneço. Então, como eu estava falando, a gente tentando expor para várias famílias, o cavalo encilhado está passando, que nós usamos esse termo aqui em Lages. Então, realmente, quem tem o objetivo de ter sua escritura e ter seu documento, a hora é agora, porque não vai ter outra oportunidade. Então, para o senhor ter uma ideia, nós temos hoje só loteamentos municipais, nós temos em torno de 3.000 lotes. Então, você veja bem, só os municipais, que promovidos pela Prefeitura do município de Lages. Então, são 3.000 lotes regulares que tem hoje o município de Lages. Então, se nós formos contar todos os particulares, realmente, eu não duvido que não chegue a 10.000, eu não vou duvidar, porque realmente, né, os números são... Porque a gente se trata de prefeitura, então, quando se trata da prefeitura, os números crescem, eles crescem exageradamente. Então, vejam bem, gente, então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, né, e nós temos uma boa conversa com o Ministério Público, né, toda a prefeitura está envolvida. Agora, como o senhor falou, nos falta estrutura, porque essa estrutura, ela custa caro. Então, nós estamos fazendo o seguinte, então nós dividimos, para eu entender. Então, nós dividimos basicamente em 3 etapas o nosso trabalho aqui. Então, seria a etapa do bairro Cristal, junto com o doutor Renê. Nós, na Secretaria da Habitação, estamos fazendo lá, por conta e risco nosso. Estamos fazendo. Daí nós temos também a empresa, que, enfim, está chegando, e a Coab também vai fazer um loteamento para nós de 96 lotes, que é o loteamento Divina Providência. Então, basicamente, são 3 frentes de trabalho hoje, que está se desenhando nesse processo todo. Então, como eu falei para o senhor, só que nós não temos efetividade ainda, nós temos um controle sobre o processo, está andando, e eu acredito que vai dar certo, mas eu acho que o mais importante é que o senhor tenha vindo até nós, e eu acho que até a Dilson tem que disponibilizar essa fala, doutor Lédio, eu acredito que tem que fazer uns DVDs, e disponibilizar para as associações de moradores.
Entende? Porque aí realmente, porque hoje quem deveria estar aqui hoje, os maiores interessados, com toda a honestidade, teria que ser os presidentes da Associação de Moradores. Porque aí realmente você consegue expandir para toda a cidade, porque nós temos em torno de 70 bairros. Aí todos os bairros vão acabar sabendo o que está acontecendo e o que é esse projeto. Porque se nós levarmos bairro por bairro, isso aí demora muito tempo. Então, eu acho que esse do DVD, você disponibiliza, quer dizer, a pessoa pode ver em casa, pode se reunir com a União das Associações de Moradores. E também, doutor Lédio, se me permite, presidente, só mais uma fala. Aqui em Lages foi criado a figura da sociedade habitacional. Então, o que aconteceu? Alguns anos atrás, alguns prefeitos se utilizaram desse artifício. O que eles fazem? Eles pegam uma área verde e eles desafetam a área verde. E eles criaram a sociedade habitacional. Vamos dar um exemplo. Sociedade habitacional do bairro Universitário, Sociedade habitacional do bairro Tributo, Sociedade habitacional do bairro Santa Helena. E o que eles fizeram? Eles disponibilizaram essas áreas de terras para as sociedades habitacionais. Até aí, tudo bem, tranquilo. Só o que acontece? Só que teve vários passos. Teve sociedades habitacionais que a coisa andou. Vamos dar um exemplo do bairro Universitário, que aqui em Lages, que tem hoje, vamos supor, de todas as escrituras que eram para ser doadas, então hoje tem em torno de 30, mais ou menos em torno de 30 a 40 famílias que não têm escritura. Então, o que nós conversamos com o prefeito? Nós pedimos para ele que, juntamente com o projeto da Coab, que ele fizesse uma isenção de ITBI. Ele baixa o valor do ITBI. Foi assim com o vereador David Moura, que fez também, via Coab. Então, o percentual é 2% de ITBI. Então, o que nós fizemos? Que ele baixe para 0,15% de ITBI, que foi o que a Coab pediu que a prefeitura fizesse. A Câmara aprovou também, e esse projeto deu certo. Tanto é que várias escrituras foram feitas, porque a escritura, senhor, veja bem, de R$2.000 hoje, faz com R$150. Então, esse é uma coisa boa também. Só que essa sociedade habitacional, a prefeitura disponibilizou a maioria em glebas. Ela não disponibilizou no terreno individual para cada morador, digamos. E o bairro Universitário, ele avançou, por quê? Porque os próprios moradores contrataram a topografia, e a partir da topografia começaram a fazer o loteamento e desmembramento de várias glebas. Então, é isso que nós precisamos fazer também. Nós precisamos trazer as sociedades habitacionais para dentro desse projeto. Porque o senhor veja bem, aí eu não tenho nem ideia de quantos lotes tem nessas sociedades habitacionais, mas aí você traz os 3.000 lotes da prefeitura, você traz todas as sociedades habitacionais dentro do município, aí com certeza nós vamos ter um processo bem maior e bem mais ampliado. Eu acredito que aí seria um grande objetivo nosso, eu acho que de todos aqui, né? Porque nós todos temos interesse que todo mundo tenha a sua escritura e o seu registro. Que esse é o grande trabalho nosso que nós estamos fazendo. Desde o início da nossa administração foi pensado nesse aspecto, né? E eu também gostaria, antes de finalizar minha fala, deixar um abraço para o doutor Silvio aqui, e dizer que o doutor Silvio, há uns anos atrás, nós estávamos, né, doutor Silvio, na outra Câmara de Lages, lá, juntos, no projeto, né, do Instituto. Né? Então, veja bem, no nosso laboratório de DNA, Então, hoje lá já tem um laboratório de DNA, porque há uns anos atrás, nós com o doutor Silvio, na Câmara de Vereadores, numa audiência pública, nos reunimos e ali começamos um trabalho. Então, hoje nós temos, graças a Deus, um laboratório de DNA, o doutor Lédio saber, é o único laboratório de DNA que faz exame gratuito para a comunidade, nós temos aqui em Lages. Projeto de uns anos atrás. Então, com certeza, hoje temos mais esse projeto aí para nós tocarmos adiante. Obrigado. Gostaria de dizer, já que tem a empresa, o que tem é que cobrar da empresa. Porque, primeiro, se tem empresa, a prefeitura não tem que gastar um centavo. Então, não pode ser caro. Você falou, né, que é caro. Isso é a empresa que faz. As empresas que estão trabalhando seriamente. E não pode ser tão burocrático, porque Tubarão, tirando esse e-mail falso lá, que foi rapidamente desvendado, em menos de 15 dias a empresa já está trabalhando, a que foi contratada pelo prefeito, e o prefeito não gasta um centavo. Sim, sim. Nada, absolutamente nada. Então, a questão é ter a empresa, cobrar da empresa. Porque das empresas licitadas, tirando essa que está envolvida em irregularidades, poucas estão produzindo. E a única que produz muito, ela simplesmente
no caso do Tubarão agora, que é o último que eu participei, eles botaram um administrador morando lá e assume toda a questão. Então, o prefeito tem metas, né? E também, eu até estranhei, vocês estão fazendo por quadra. Não precisa. Pode fazer o bairro inteiro num processo só. Tem uma sentença que nós vamos entregar o título o mês que vem, só uma sentença foram 800 famílias em São Francisco do Sul. Foi um bairro inteiro, feito por essa empresa, né, que eu não quero estar dando nome, porque depois quem está dizendo que eu estou fazendo propaganda da empresa aqui não é o caso. Mas o que acontece? Quando o Estado entrou, era exatamente para o município não ter que gastar, né? E, lamentavelmente, houve todos esses problemas. Mas, cobrando da empresa, fixando metas, se ela não atende, imediatamente troca de empresa. Não, mas o objetivo até é esse, porque, na verdade, até o prefeito disse, olha, a empresa vai ficar vinculada à parte da fiscalização, vai caber à Secretaria de Habitação. Sim. Então, a Secretaria que vai fiscalizar esses procedimentos. Mas aí a Secretaria tem que dar um aumento. O bairro X, esse que o senhor falou, Não, o Cristal. Não, o Cristal é o que nós estamos fazendo com o Dr. René. Mas só para o senhor entender, não é que a empresa não está trabalhando ainda, porque a informação que nós temos é que precisa publicar no Diário Oficial. Pode começar, de Tubarão começou imediatamente. Essa parte pode esperar. Porque isso aí é pro forma, porque, na verdade, se a prefeitura quiser, pode contratar direto. Sim. Esse projeto que eu me arrependi muito de ter feito, de botar junto os 3 poderes, era para facilitar. Não era para burocratizar. Agora, nada impede que a prefeitura pegue qualquer empresa independente do governo do Estado e faça diretamente. Nada impede. Então, o governo do Estado, que era para jogar coisa rápida, aí fica esperando 30 dias, não precisa. Pode tocar. Sim. Tubarão está fazendo, não tem porquê. Se não sair lá, tudo bem, faz ali diretamente e acabou. Entende? Então, a prefeitura tem essa autonomia. Então, o governo deveria estar facilitando. E não precisa burocratizar. Agora, o importante de tudo é que, quando a empresa chegue, vocês estipulem metas. O bairro tal, você tem 60 dias para ajuizar a ação. Se não ajuizar, bom, aí vê o que aconteceu. Pode ser que haja resistência. Isso é verdade. Mas o que está acontecendo? Quem resiste, quando sai o título, fica desesperado, vai atrás. Pode fazer de novo também, não tem problema. Não precisamos, né, castigar as pessoas, né? Sim. Não quis participar porque a verdade é que muitas delas têm razão de desconfiar, porque as promessas vêm e o resultado não vem. Isso é histórico, são 100 anos assim. É igual a ABR, né? Levou 100 anos. Me lembro de uma placa que tem ali, né? Já esperamos 100 anos, vamos esperar mais um. É a mesma coisa. Então, a população, elas têm promessa e eles desconfiam com razão. Em Bituba, por exemplo, eu fui em Bituba com o presidente do tribunal, 2.000 famílias. Fizemos uma reunião no ginásio de esportes, certo? Depois o prefeito brigou com não sei quem e não fizeram. Eu não vou voltar em Bituba que eu levo uma tijolada. Entende? Agora, nos outros lugares, para evitar a resistência, a gente faz um lançamento. Agora, eu fui em Mafra, semana passada. Tem um ginásio de esportes, o prefeito estava lá, nós estávamos lá, a gente lança o projeto, não precisa mandar o vídeo, a gente vai pessoalmente. A empresa que Mafra contratou se apresentou, estavam ali os funcionários de uniforme, diz, essas pessoas vão passar na casa de vocês a partir do dia tal. Sim. E aí cria confiabilidade. Então, nós podemos ir lá no bairro, lançar o projeto, cria confiabilidade. Agora, o que é o pior de tudo é ir lá no bairro, fazer a festa política e depois não fazer. Aí é de uma consequência, é uma tragédia social. Não, mas isso aí o senhor pode ter certeza que em Lages não vai acontecer, pode ter certeza. Nem estou insinuando isso, eu só estou dando a experiência que eu tenho passado, porque aonde isso aconteceu é de uma tragédia terrível, porque aí há uma desconfiança da população nos poderes, e entra o poder judiciário, entra tudo junto. É um descrédito terrível. Agora, onde dá certo, todos nós ganhamos sob o ponto de vista de confiabilidade. E aí tem os exemplos positivos, que felizmente são maiores do que... Né? É só isso. Obrigado, secretário Ivan. Também fazer algumas perguntas ao doutor Lídio. Doutor Lédio, ele pode ser individual, esse encaminhamento dos projetos? Até pode, apesar de que o Lar Legal é um projeto coletivo. Mas já teve casos de individual, se todos os requisitos estiverem
Feitos? Pode. Mas, normalmente, as áreas irregulares são aglomerados. É muito difícil ter uma pessoa de baixa renda irregular no meio de um bairro regular. Pode até que ocorra, mas é raro. Se ocorrer, não é proibido, né? Não há uma norma proibitiva. Mas, de fato, eu digo que é difícil, porque como é que pode ter uma pessoa de baixa renda irregular num ambiente regularizado? É quase que, sob o ponto de vista fático, impossível. Às vezes... Mas se existir um caso, não está impedido, não está impedido. Mas existe alguns e não está impedido. Né? Então tá, Ele tá pode impedido. apresentar os mapas confrontantes? Pode, tudo direitinho. Interessante. E doutor Lédio, os encaminhamentos de concessão de uso que travam num requerimento, num processo, né? A secretaria vai lá, faz o levantamento, faz o mapa, realmente é uma área pública e concede a concessão. Já está pronta a concessão. Diminuiria algum encaminhamento nesse processo ou se ele quisesse encaminhar individual? Individual vai ser, em princípio, problemático, porque aí vai virar um avalanche de processo, né, Silvio? Porque isso aí é coletivo. Então teria que ser coletivo, né? Porque se é toda uma área, não se justifica individualizar. Porque tem uma norma na resolução que como a gente não dá para prever tudo que é possível acontecer, né? Então, nós tem uma norma que diz que o juiz, ao verificar que os pedidos contrariam o objetivo do lar legal, ele pode indeferir liminarmente. Então, caberia ao doutor Silvio, no caso concreto, analisar se isso foge do objetivo. Porque o que é o objetivo? É pegar pessoas de baixa renda, de forma coletiva, e regularizar a parte documental da propriedade, né? E por isso que, em princípio, não se justificaria o pedido individual. Se houver alguma justificativa convincente, né, o Ministério Público e o magistrado da região não está proibido de aceitar, mas aí vai ter que ter uma boa justificativa, porque a concessão de uso não altera, né? O importante é que tenha os requisitos de posse consolidada. Claro, se fez uma concessão coisa de ontem, aí falta o prazo, né? Claro. Mas se tem o prazo, tem baixa renda, tem posse consolidada, não há motivo para não fazer coletivo. Obrigado, doutor Lédio. Eu quero agradecer aqui a sua presença, né? Quero agradecer a sua presença, até lhe passo a palavra para as suas considerações finais. Para nós foi importante, né, agradecer a todos que aqui se fazem presente, nessa sexta gelada, né, mas um tema extremamente importante. Eu também só gostaria de agradecer. É uma pena que todos os prefeitos ou representantes da região não estejam aqui, de todos os municípios, né? Mas o doutor Silvio, o doutor René, eles podem ir nas comunidades se quiserem fazer o que eu fiz hoje aqui, incentivar os prefeitos a fazerem isso, né? E acho que é importante deixar claro o que o doutor René falou, que isso é uma parte pequena, porque o ideal é planejar e resolver a questão como um todo, e dando os passos. Esse é um passo, né? É um passo nem pequeno nem grande, é um passo importante, como outros também são. E que incentive todos a fazer. E que Lages faça, através do que já tem, e se tem uma empresa que faça, que se quiser fazer também, pode fazer paralelo, ver qual é que funciona melhor. A empresa faz ali, a prefeitura faz no outro, o que der mais certo, dispensa a empresa depois e tranquilo, né? Ou, ao contrário, a prefeitura não conseguiu, então vai tudo pela empresa. Enfim, vocês têm que ver aqui o que é melhor para vocês, não sou eu lá de Florianópolis que vou dizer. E espero, sinceramente, que eu tenha contribuído com alguma coisa, né? E fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram, podem me telefonar, eu deixo o celular, e espero, de coração mesmo, que daqui a um curto espaço de tempo eu possa vir aqui, todos nós juntos, irmos a um bairro entregar o título para essas famílias. Espero mesmo. Muito obrigado, né? E até a próxima. Para nós é uma satisfação recebê-lo, doutor Lédio. Eu quero agradecer toda a mesa aqui presente, a todos os vereadores que se fazem presente, todos que compareceram. Essa presidência
agradece a presença de todos e, dando por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, às 18 horas, para a sessão ordinária. Muito obrigado.